Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para continuar sobre as teorias de Rupert Sheldrake, e hoje nós vamos falar de consciência estendida, parte 1. São 2 artigos. O nosso amigo que fez essa coluna, ele chama Adalberto Tripitio. Ele é lotado na área de psiquiatria e psicologia em São Paulo. Ele tem alguns livros aqui sobre a mente, teorias da mente, etc. São 4 ou 5 livros que ele lançou, né? O último livro dele foi de 2019, onde ele fala eu tenho um título interessante que é do ex-escritor. Ele deve estar fazendo alguma brincadeira com isso, eu não conheço os livros, não o conhecia, achei isso aqui na Rede Psi, de psicologia, que é um portal bastante simples, né? E parece que esse artigo dele foi escrito há alguns anos, já que ele milita na área, e ao que tudo indica nos livros dele. Ele fala, por exemplo, das teorias de Stanislav Grof, fala dos estados holotrópicos da consciência, parte 1 e 2. Paciente com vida vegetativa, pergunta se ele tem consciência, filogênese correlata da consciência, história, consciência e educação, entre vários outros artigos aqui na Rede Psi. Parece que ele é o único missivista aqui, ou seja, que faz incursões aqui e faz matérias. Eu vou entrar diretamente na leitura do artigo dele, que da parte 1 aqui, porque é um artigo bastante denso, com muitas informações e muito extenso. Então é possível que eu faça, porque a primeira ele fala da consciência, e no segundo artigo, com o mesmo título, ele vem a falar da mente. E tanto da consciência quanto da mente, ele pergunta se a consciência está no corpo, no cérebro, e se a mente está no corpo ou no cérebro. Muito bem, o primeiro artigo, consciência, o segundo artigo, a mente, na continuidade desse histórico aqui sobre a consciência estendida de Rupert Sheldrake, que é um estudo que o Tripitio fez sobre o trabalho de Rupert Sheldrake. Muito bem, então, um paradoxo que nós podemos ver aqui, segundo a visão científica, é a história do pensamento sobre a psique ou a alma na Europa. Tripitio, apresenta um exame de alguns experimentos realizados recentemente que demonstram que a consciência é muito mais abrangente do que simplesmente supô-la no cérebro. Depois de um longo período em que cientistas preferiam nem falar sobre ela, hoje a consciência retorna à pauta científica. Por estranho que pareça, mesmo na psicologia, o estudo da consciência tem um certo ar de vanguarda, mas um tanto perigoso. E numa reunião da Sociedade Britânica de Psicologia, a que ele teve a oportunidade de assistir, ele e o Tripitio haviam acabado de criar um grupo sobre consciência e todos os membros estavam temerosos de estarem no limite, se arriscando, porque são cientistas também. Havia muitas pessoas contrárias, porque psicólogos estavam falando sobre consciência. Para as pessoas alheias à psicologia, isso pode parecer um estranho paradoxo, mas o fato é que, embora a consciência tenha se transformado em um tópico da moda, e realmente é importante no campo da ciência, mas uma grande parte do pensamento sobre consciência ainda está limitado por uma visão materialista, que equipara a consciência a cérebro. A mesma coisa ele vai dizer lá na frente sobre a mente. Como cientistas, todos nós fomos criados acreditando que a consciência está localizada dentro da nossa cabeça. Na ciência institucional, a maioria das pessoas acha que a consciência é apenas uma atividade do cérebro, uma atividade cerebral. Quer dizer, uma coisa bem dentro da matéria, nossa matéria física, né? É bom lembrar que, ao contrário, as tradições espirituais e religiosas sempre tiveram uma visão muito mais ampla de consciência e têm um pouco mais de contato com a visão científica, eles têm um pouco mais de contato com essas ideias e uma visão científica muito mais restrita. Ou seja, o campo espiritualista tem uma visão da consciência um pouco mais ampla e a visão científica é uma visão um pouco mais restrita. Muito bem. Falarei então alguns minutos sobre a história da visão científica do pensamento europeu sobre a psique ou a alma. Então aqui existe uma confusão, talvez, não sei se a palavra certa seria essa,
de que a psique e alma seriam a mesma coisa. Eu não tenho uma definição, exceto pelo espiritualismo, mas não vou entrar nas definições, naquilo que eu já li sobre isso aí, porque senão vai ficar muito extenso. Vamos nos ater ao trabalho dele. A seguir falarei sobre alguns experimentos que venho realizando recentemente que demonstram que a consciência é muito mais ampla que o cérebro e que a mente vai muito mais além do cérebro. Esse artigo aqui, ao que tudo indica, ele está reproduzindo os estudos de Sheldrake. Então aqui a primeira pessoa passa a ser o Sheldrake, ao que eu estou entendendo. Durante essa palestra explicarei por que acho que a mente está interconectada tanto através do espaço quanto do tempo e é muito mais extensa que os limites físicos do cérebro. A ideia de que a alma ou a psique, mais uma vez, alma e psique aqui estão sendo vistas como a mesma coisa, é muito mais que o cérebro, é obviamente aceita sem discussão em qualquer parte, e essa visão ampla da psique era uma visão normal na Europa. Era uma visão normal na Europa. Na antiga Grécia, Aristóteles formulou de uma maneira mais sistemática essa teoria. Para ele, todos os seres vivos tinham uma psique ou alma. A alma das plantas, a alma vegetativa organizava a forma da planta e, portanto, um carvalho em crescimento era estimulado pela psique da planta a se transformar na forma madura daquele carvalho, e seria algo como um plano invisível da árvore. Eu, inclusive, quando nós fizemos o programa sobre morfogenética, eu relatei que a semente que está germinando, ela já tem todo o projeto da alma, da árvore, da planta, ou seja lá o que for, porque isso aí era uma teoria que já era estudada e o Sheldrake, ao que tudo indica, também crê nisso. Os animais também têm almas vegetativas que organizam o crescimento de seu embrião, o desenvolvimento de seu corpo, sua manutenção em um estado saudável. Claro que isso aí não exclui que depois que essas espécies vegetal, animal superior, etc., cheguem ao mundo externo, ou seja, se desenvolvam e desabrochem, né? Passem a ter uma vida física, que esses seres sofrem as intempéries do tempo. Então todo aquele projeto de crescimento, aquilo que ele se tornará na fase adulta a partir do crescimento físico, vai ser influenciado também pelo meio, mas vai obedecer de alguma forma, ou de todas as formas, ainda que se adaptando, vai obedecer ao projeto inicial. Mas além disso, os animais têm almas... Os animais tinham almas de animais relacionadas com os movimentos, a sensibilidade e os instintos. E é claro, a palavra animal vem do latim anima, que quer dizer um ser com a alma. Nós, os seres humanos, além de termos uma alma vegetativa, que nos liga a todas as plantas, teríamos uma alma animal, que nos liga a todos os animais, e uma alma intelectual, aquele aspecto especificamente humano da psique, que tem a ver com o pensamento, com a razão e com a linguagem. Então ele está separando aqui que nós teríamos um contato de alma, ou seja, uma coisa no plano invisível, dentro da psique, da vida vegetativa, dos vegetais, do reino vegetal, que nos liga às plantas, né? O animal que nos liga a todos os animais, independente de superiores ou não, e uma alma intelectual já no animal superior, homem, ser humano, com inteligência, com raciocínio, com consciência de si próprio, aquele aspecto especificamente humano da psique, que tem a ver com pensamento, razão e linguagem. Muito bem. Essa era a visão adotada na Europa medieval por São Tomás de Aquino. Essa visão grega da psicologia foi incorporada pela teologia cristã. E essa foi também a visão dos seres humanos da natureza que foi ensinada nas universidades por toda a Europa até o século XVII. A Revolução Cartesiana de René Descartes, no caso, no século XVII, mudou o curso desse pensamento acerca da psicologia na tradição científica. Para Descartes, todos os animais e plantas, como todo o universo, eram apenas máquinas, uma visão reducionista, uma visão de funcionalidade, Assim, a alma foi retirada de toda a natureza. Já não havia qualquer princípio dando vida aos animais e às plantas. Então, o Sheldrake parte do princípio que a alma estaria dando vida aos animais e plantas, animais superiores, insetos, reino vegetal, reino animal inferior, superior,
A alma estaria dando vida. Essa é a visão de Sheldrake. E a visão anterior ao século XVII. Essa visão foi rompida, não havia mais a alma. Portanto, se o mundo é uma máquina, se os animais são máquinas, essa ideia de máquina aqui é uma ideia de processos, né? Não necessariamente a máquina com engrenagens, com materiais, como a gente entende da máquina. A máquina aqui seria uma maneira de trabalho, uma maneira de funcionalidade, ainda que uma máquina biológica. Essa seria a ideia. Então, portanto, se o mundo era uma máquina, biológica ou não, se os animais eram máquinas biológicas ou não, podemos ter uma ciência totalmente mecânica, e essa ainda seria a base em que se apoia toda a ciência institucional na atualidade. Não que a atualidade se pense no ser humano como uma máquina, essa palavra não é usada, mas o funcionamento dos órgãos, os princípios, a maneira como se processam as químicas e etc., todas essas coisas estariam ligadas a uma funcionalidade, a um maquinário, vamos usar essa palavra até por falta de outra, mas sem o princípio da alma, que fosse o princípio da vida naqueles locais ali. Então a vida seria apenas a reprodução de funcionalidades, as engrenagens, as intercorrelações dos vários órgãos, a funcionalidade para estar acordado e vivo. A mente seria uma coisa do cérebro, a consciência seria algo do cérebro, tudo isso de uma maneira maquínica, vamos dizer assim. Então, se pensarmos que os animais são máquinas sem sentimentos, sem pensamentos, então é claro que podemos tratá-los de qualquer forma. Cientistas podem cortá-los para experimentos, agricultores podem criá-los em fábricas. O fato é que muitas das bases do pensamento moderno sobre animais, agricultura e vivissecção apoiam-se nessa visão. Para Descartes, a única coisa que não se enquadra nessa visão mecânica era a mente racional dos seres humanos. Então os humanos estariam distanciados, porque seria vamos dizer assim, uma máquina superior por ele ter razão, por ter capacidade de avaliação. O corpo humano passou a ser uma máquina como a de qualquer animal, sim, mas em algum lugar do cérebro essa misteriosa mente racional interagia com o tecido nervoso de uma maneira que Descartes não conseguia entender, e ele imaginou então que essa interação ocorria na glândula pineal. A teoria moderna da natureza e da consciência é essencialmente a mesma que a de Descartes, talvez não com os mesmos termos, talvez um pouco mais evoluída, a não ser pelo fato de que o local da alma andou uns 5 centímetros até o córtex cerebral. Esse ainda é o tipo de visão que encontramos predominantemente hoje em dia, mas a alma estaria associada a uma ideia de psique, não uma coisa material dentro do cérebro, né? Quer dizer, por isso que ele falou que o córtex cerebral, por ser mais desenvolvido no animal superior ao homem, essa visão de que o homem tem a consciência, ela não é exatamente como a de Descartes, ela caminhou um pouquinho mais, por isso que ele falou 5 centímetros, ou seja, melhorou um pouquinho, mas não muito. Os materialistas, que ainda são materialistas, como Descartes era, mecanicista, cartesianistas, os materialistas atuais dizem, bem, como ninguém pode dizer o que é essa misteriosa alma humana e como ninguém pode dizer como ela interage com o cérebro, nós vamos partir do princípio de que ela simplesmente não existe e que o cérebro é apenas uma maquinaria, é apenas um computador, e a consciência é, de alguma forma, gerada pela atividade dessa maquinaria computacional do cérebro. Repare que a visão computacional ela é uma visão muito atual. Embora o computador tenha sido criado mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, 1940 por ali, acho que é Alan Turing, que foi o cara que criou e tal, a ideia de computador ela se desenvolveu um pouco mais e começou a chegar às populações, às pessoas de uma maneira geral, ao conhecimento do público na década de 60. 70 e 70 já se tinha grandes computadores nas universidades e alguns institutos, a cartão, com linguagem de processamento, com desenvolvimento de programas feitos pelos próprios, as pessoas tinham que ser pequenos programadores. Essa visão de 70 para 80 foi desenvolvido para os computadores de mesa, depois para os laptops, notebooks, etc. E isso foi mudando e nós não tínhamos mais que programar as máquinas viviam programadas, nós tivemos o advento do mouse e tal. Então, a ideia de computação que nós poderíamos falar
para chamar mais da atualidade como uma ideia de que o cérebro seria algo computacional, ela pode ser algo de minimamente, muito tardiamente, de 1950 para cá, com a ideia de programação, ou talvez até mais, 60, 70 para cá, né? Então essa ideia, deixando Descartes lá no século XVII e vindo para o século XX e XXI, a ideia de computação seria uma coisa mais no final do século XX e início do século XXI. Isso são palavras minhas, tá, gente? Eu estou fazendo um historiamento aí. Essa metáfora com o computador, uma versão atualizada da antiga metáfora que comparava a vida a uma máquina, quer dizer, é a mesma metáfora, só que agora é uma máquina programada, né? Com bytes. E o Nicoleles costuma dizer, o cérebro humano ele é muito complexo e ele é analógico. Ele não é como é o cérebro da computação, que é binário, que é a partir de bits, é a partir de 0, 1, 0, 1. Mesmo que você caminhe nessa codificação da programação e amplie isso aí, o cérebro humano é muito mais complexo do que uma cultura digital. O cérebro de máquina não tem nada a ver, segundo Nicoleles, que é um neurocientista aclamado e que já publicou muitas coisas, não tem nada a ver com o cérebro computacional. Mas, neste momento e ainda hoje, se via o cérebro grafado na máquina como um cérebro similar ao nosso, o que não é verdade segundo Nicoleles, segundo outros estudiosos da neurociência. Bom, então, essa metáfora com o computador, que é uma versão atualizada da metáfora que comparava a vida a uma máquina, passou a dominar uma grande parte do pensamento sobre a consciência, particularmente nos departamentos de psicologia. Todas essas perspectivas, ou seja, tanto a visão interacionista, que diz que a consciência interage com parte do nosso cérebro, como a visão materialista, que localiza-se a consciência dentro da cabeça, olha bem, tanto a visão interacionista, que é aquela que diz que a nossa consciência seria uma parte imaterial que estaria em conexão com o nosso cérebro interagindo com ele, tanto quanto a visão materialista, que localiza a consciência dentro da nossa cabeça, no cérebro, no nível do córtex, o resto do corpo é apenas maquinaria, em todos os dois movimentos. Então, todas as perspectivas, seja tanto a interacionista quanto a materialista, localizam a consciência dentro da cabeça. Voltando então, a visão interacionista de que você tem uma conexão lá fora, e a visão não interacionista, a visão materialista, que pensa que tudo é feito dentro do cérebro, todos eles raciocinam que as interações ou a materialidade estão na cabeça. O resto do corpo é apenas uma maquinaria e todo o nosso sistema médico-psicológico baseia-se nesse paradigma ou nesse modelo de meio ambiente e de natureza humana. Alguns têm um pouco a visão interacionista, alguns acham que existe alguma espiritualidade, alguma coisa assim, mas não é uma visão da ciência e não se parte desse princípio para fazer ciência ou para falar de ciência. Então ele aqui, o Sheldrake, está fazendo de uma certa forma uma heresia, né? O que vou lhes sugerir esta manhã, essa aqui é uma crônica, né, uma palestra, é dizer que essa visão é demasiadamente limitada. É claro, já descobrimos muitas coisas sobre o funcionamento do cérebro, dos nervos, e esse é um conhecimento valioso e importante, no resto da dúvida. Obviamente, a consciência está relacionada diretamente com o cérebro. A consciência está relacionada com o cérebro. Durante a percepção, com o cérebro, desculpa, mas acho que ela é muito mais do que isso. Para começar, gostaria de que pensássemos sobre o que ocorre na consciência durante a percepção. Eu estava soltando uma linha aqui. É um começo por meio de uma experiência muito simples e direta. Usemos, por exemplo, vocês me vendo parado aqui. Ele está lá fazendo a palestra. A explicação normal é que a luz refletida em mim viaja através do campo eletromagnético, através da lente de seus olhos, a imagem é invertida na retina, muda nas células retinianas, os impulsos seguem pelos tratos ópticos, gerando mudanças complexas no córtex óptico e em outras partes do cérebro. Até aí tudo bem. Medicina, né? Tudo o que pode ser analisado foi analisado pelos métodos da neurofisiologia e assim por diante. Mas então, algo muito estranho ocorre.
vocês formam uma imagem subjetiva de mim em algum lugar dentro da cabeça. Isso. A questão da consciência que eu já relatei em outros vídeos é que você tem o objeto que você está vendo, que no caso é ele, né? A subjetividade forma um segundo objeto e você é o interpretante desse segundo objeto. Então uma coisa é ver o objeto, outra coisa é o que o objeto lhe parece relacionado a algumas histórias. Ao local onde é que você está, a luz que está batendo, a forma como você está vendo. Então esse é o objeto que você está vendo, né? Primeiro tem o objeto, depois tem o objeto que você está vendo. E depois tem a interpretação desse objeto, está ligado ao seu histórico, ligado a saber que você está ali naquela palestra, que aquele cara ali é um parapsicólogo, etc, etc. Tá bom? Então já é uma interpretação. Bem, então, algo muito estranho ocorre, vocês formam uma imagem subjetiva de mim, esse subjetivismo é o tal interpretante, em algum lugar dentro da cabeça. Bem, não existe nenhuma explicação para que você deva formar essa imagem. Na verdade, algumas pessoas chamariam isso de hard problem, problema duro, o problema difícil da consciência. Mas, ainda mais misterioso é o fato de que você não sente que a minha imagem está localizada dentro da sua cabeça. Claro que não. O que imagino é que você vivencia sua imagem de mim, como se ela estivesse localizada no lugar onde estou. O que vou sugerir agora é uma ideia tão simples que fica muito difícil de entender. Essa ideia é que a sua imagem de mim é uma imagem. Ela está na sua mente. Mas, ao mesmo tempo, sua imagem de mim está localizada exatamente onde parece estar, ou seja, aqui, não dentro da sua cabeça. Ela está localizada fora da sua cabeça, no ambiente onde a imagem parece estar. Esse fato tão simples da experiência é algo que, para nós, todos nós aprendemos a negar ou rejeitar. Os dados mais imediatos de nossa experiência foram rejeitados a favor de uma teoria atribuída a Descartes e outros filósofos. E o curioso é que essa visão das coisas domina nosso pensamento e com isso faz com que neguemos nossa experiência mais imediata. Os alunos de psicologia, pelo menos na Grã-Bretanha, que foram criados tendo essa rejeição reforçada, no primeiro ano de seu curso lhes ensinam que no passado pessoas burras e ignorantes pensavam que a percepção ocorria porque algo saía de seus olhos, enquanto nós modernos, pessoas inteligentes e instruídas, sabemos que ela ocorre porque a luz entra nos nossos olhos. Então, existe uma teoria, por exemplo, se não me engano, teoria de Newton, que dizia que nós emitíamos partículas que batiam no objeto físico e que nos dava a sensação de visualização. Hoje, a ideia é o contrário. A ideia é de que a luz bate no objeto, sem a luz nós não estaríamos vendo ele, a nossa retina ela é estimulada pela luz, inclusive tem bastonetes e coisas que observam, que conseguem ver cores e matizes de cores e formas, etc. E isso aí é refletido do objeto para os nossos olhos, que jogam para a retina, através de impulsos nervosos, levam para o córtex cerebral e aquilo ali tem a formação da visualização. Não é isso? Então, essa explicação é minha, tá, gente? Então, a teoria da intromissão da percepção é tratada como se fosse única verdade. É claro, as teorias tradicionais não negam que algo entra nos olhos, mas na maior parte do mundo acredita-se que a visão envolve um movimento para fora, bem assim como um movimento para dentro. Essa ideia de que entra e sai é o que estou lhes sugerindo agora. Acho que quando vemos coisas, nós projetamos imagens daquilo que estamos vendo, que normalmente coincide com o lugar onde as coisas estão, que estamos vendo, né? Ou seja, a sua imagem de mim projetada coincide com o lugar onde eu estou. Então, ela está, isso eu estou dizendo, ela estaria a princípio dentro e fora. Se não fosse assim, ela seria uma ilusão ou uma alucinação. Sim, se o objeto físico não existisse e mesmo assim no seu cérebro tivesse a ideia de que ele existe, você estaria alucinando. Eu acho que, em certo sentido, nossas mentes literalmente se estendem para tocar tudo o que vemos, e se olharmos as estrelas do céu à noite, nossas mentes literalmente se estendem por distâncias astronômicas para tocar aquilo que estamos olhando. Uma teoria complicada, né?
E se isso não é apenas um jogo de palavras, se nossas mentes realmente se estendem para tocar o que estamos olhando, nós deveríamos ser capazes de influenciar as coisas simplesmente olhando-as. Quando pensei nisso pela primeira vez, pensei, bem, como é que podemos provar isso? Então pensei, bem, que tal se escolhermos algo que possa ser bastante sensível, por exemplo, às pessoas? Será que o fato de serem olhadas poderia influenciar as pessoas? É claro. Se você vir que eu estou lhe olhando, você estará influenciado pelas razões psicológicas normais, mas e se olharmos uma pessoa pelas costas e ela não souber que estamos ali? As pessoas sentem quando estão sendo olhadas pelas costas? No momento em que você faz essa pergunta, você compreende que a sensação de ser olhada fixamente pelas costas é uma experiência cotidiana muito comum. É verdade. E eu vou te dizer uma coisa que a gente não fale para ninguém. As pessoas que mais percebem quando estão sendo olhadas e até quando estão sendo admiradas são as mulheres. As mulheres, você está atrás de uma mulher, ela não está te vendo, digamos que ela seja uma mulher muito bonita. Não estou falando isso apenas como homem, estou falando como pessoa, homem ou mulher, que estiver olhando uma mulher muito bonita, ela percebe e dá um jeito de olhar para saber quem é que está observando ela. Como que ela percebe isso? Eu tenho essa dúvida há muito tempo. Mas outras pessoas, não apenas mulheres, também têm essa sensação. Mas a mulher parece que é mais sensível. Já dizem que a mulher tem um sentido muito mais dilatado do que o do homem, né? Mas não vamos entrar por esse assunto, foi apenas um exemplo, porque eu acho muito engraçado todas as vezes que eu estou olhando fixamente uma mulher, admirando ela, ou até olhando por alguma outra característica, ou porque eu a conheço, ou porque ela me parece alguém que eu conheça, ela percebe mais rápido do que o homem percebe, né? É interessante isso. Muito bem. Bom, também não sei, não faço esse teste com os homens também, né? Vamos lá. No momento em que você faz essa pergunta, as pessoas sentem quando estão sendo olhadas pelas costas. No momento em que você faz essa pergunta, você compreende que a sensação de ser olhada fixamente pelas costas é uma experiência cotidiana muito comum. É verdade. Só se você for uma pessoa muito desligada que você não percebe que você olha e vê como a pessoa está te olhando. Por que você olhou diretamente para aquela pessoa que está atrás de você? Porque ela estava olhando para você. Parece causa e consequência, né? Então, existem pequenas diferenças de gênero. Olha só, parece que ele vai falar o que eu falei. Existem pequenas diferenças de gênero. Mais mulheres do que homens tiveram a experiência de serem olhados e de se virarem, e mais homens que mulheres tiveram a experiência de fazer com que outras pessoas se virassem olhando para elas. Talvez porque a mulher seja mais observada na sua totalidade, porque a mulher cuida muito da sua imagem, e a mulher é mais bonita do que o homem, né? A mulher, quando o homem é, sei lá, devo estar falando bobagem, mas quando o homem é bonito, ele não tem tanta coisa a ser olhado. Quando uma mulher é bonita, ela tem muita coisa a ser olhada. E ela percebe, né? Então, é o que ele está dizendo. Os homens, existem mais mulheres do que homens tiveram a experiência de estarem sendo olhados pelas costas. E elas percebem isso com mais rapidez. E se viram. E mais homens que mulheres tiveram a experiência de estarem observando mulheres e perceber que elas se viraram porque eles estavam olhando para elas. Olha só, então tem muito a ver com o que eu estou falando. É engraçado que eu falei isso aqui sem saber que ele ia comentar isso. Parece que não é uma coisa que só eu observo. Cerca de 90% da população já teve essa experiência. Talvez as pessoas não detectem. Se você chamar atenção, a pessoa percebe ou lembra que já percebeu, né? Eu talvez tenha percebido por outros motivos, talvez eu seja mais observador em certos aspectos e não em outros, né? Mas ele está dizendo, cerca de 90% da população já teve essa experiência e eu imagino que a maioria das pessoas nesta sala já vivenciou, ele dizendo isso numa palestra, esse fenômeno de uma forma ou de outra. Temos aqui um fato muito interessante, inúmeras pessoas creem que podem influenciar outras simplesmente olhando para elas, ou que elas sabem quando uma outra pessoa está olhando para elas pelas costas. Tudo bem. Eu acredito que existe até uma outra coisa. Quando você sai com uma roupa que você achou que ela está esquisita, de repente ela não está esquisita, mas você achou que ela está imprópria para a sua idade, que ela está imprópria porque você ficou parecendo que vai cair da roupa, ou quando você acha que ela está muito justa, uma coisa qualquer.
Você tem a impressão que está todo mundo vendo. Eu tenho a sensação de que as pessoas não estão necessariamente olhando para você. Elas estão olhando para você porque você está temendo ser observado e, de certa forma, você está à mostra. Claro que todos estão à mostra quando saem na rua, mas quem está disponivelmente ou temendo essa disponibilidade de que os outros a vejam e a critiquem? Ou por outra, quando você sai com uma mulher, por exemplo, que sai com uma roupa muito sensual, ela tem a expectativa de que as pessoas a olhem. O andar dela, a maneira como ela se observa ou se pretende observada, influencia muito dos olhares das pessoas, mulheres e homens. Talvez se ela estivesse caminhando com naturalidade, embora a sensualidade da roupa, a sensualidade própria dela não chamasse tanta atenção, se ela não estivesse disponível para ser visível. Isso eu estou argumentando aqui fora do texto, tá? Posso estar falando abobrinha. Muito bem. O que é que a ciência tem a nos dizer sobre esse fato tão conhecido? A maioria dos cientistas acha que só porque a maioria das pessoas acredita nesse fato, ele deve ser falso. Isso é uma impressão das pessoas. Eu te digo uma coisa, viu? Tem hora que eu falo assim, essa mulher tem antena, porque não é possível, cara. Você olha, às vezes você nem está olhando porque você está achando alguma coisa, não. Você está olhando porque você pensa que conhece ela. Será que foi a pessoa que falou comigo? Será que a pessoa que trabalha no lugar tal? Ela vira e olha pra tua cara. E olha com quem dizer que você tá me olhando, pô. É interessante isso, sabe? Não é só eu que percebo, é uma relação. Muito bem. A maioria dos cientistas acha que isso aí é falso. Bom, isso é um argumento muito estranho. É claro que se muitas pessoas acreditam que alguma coisa existe, isso prova que ela é verdadeira. Mas certamente também não prova que ela é falsa. Peraí, vou ler de novo. Isso é um argumento muito estranho. É claro que se muitas pessoas acreditam em alguma coisa, isso não prova que ela é verdadeira. Sim, igual uma crença, né? Você acredita que o mundo vai acabar no ano 3000. Não é porque todo mundo acredita que isso é verdade. Tá, mas certamente também não prova que essa ideia é falsa. Então essa é uma boa justificativa. Se é uma ilusão, pelo menos para examinar como surge essa ilusão. Eu, algumas vezes na minha vida, imaginei que isso que eu percebo, principalmente nas mulheres, é uma ilusão. Mas eu estou vendo aqui e eu já me convenci de que isso existe. Não sei atribuir ao quê, mas eu já me convenci que isso existe. Inclusive eu tenho uma brincadeira no meu cérebro que eu digo assim, pô, mulher parece que tem antena. Você olhou, ela capta. E a antena dela leva exatamente para o lugar da emissão do olhar. É uma coisa impressionante, elas são incríveis, né? Mas a mulher é dito que a mulher tem sexto sentido. Agora, o que é sexto sentido? A psicologia não vai admitir que exista sexto sentido. Sexto sentido é a capacidade que a pessoa tem de percepção de algo que não é físico, material, que não é raciocinado, que não é da emoção, que não é do instinto, é da intuição, é do campo da intuição. Essa palavra estava me faltando. Continuando. No entanto, esse fenômeno é uma espécie de tabu. E esteve totalmente fora da pauta científica. É possível ler toda a literatura publicada sobre esse assunto no espaço de uma única tarde ou, se lermos o sumário dele em meu livro 7 Experimentos, levaremos uns 10 minutos. Há menos de 10 trabalhos publicados sobre o assunto desde 1890 e essa é uma área que foi incrivelmente negligenciada. Acho que os psicólogos a negligenciaram porque tiveram todas essas aulas em primeiro ano lhes dizendo que só pessoas burras e ridículas acreditam na ideia de que algo sai do olho e eles não querem parecer burros e, claro, por isso nunca menciono o fato em público. Eu confesso que não acho que algo saia dos olhos. O nosso olhar, ele não chega lá e queima a pessoa e faz um calorzinho por isso que ela olha. Não, é a nossa atenção, para mim, que estaria num campo imaterial que chega lá no que eu estou chamando de antena da pessoa. Não acho que tenha nada saindo dos olhos, e sim da nossa intenção, da nossa atenção a um detalhe. Isso eu estou dizendo sem ler. Já li muita coisa do Sheldrake, já li algumas coisas do Sheldrake há muitos anos.
mas não é baseado nisso que eu estou falando. Estou baseado na minha própria maneira de pensar. Bom, mas penso que o verdadeiro motivo para isso teria sido um tema tabu. Não, li errado. Mas penso, falta de vírgula, gente. Mas penso que o verdadeiro motivo para isso ter sido um tema tabu é porque a época do iluminismo, quando muitos intelectuais na Europa tiveram a ideia da marcha do progresso da ciência e da razão, o que eles queriam deixar para trás eram coisas como religião, superstição e a irracionalidade. E esse fenômeno da influência dos olhos foi classificado como superstição e rejeitado pelos cientistas. E eles tinham isso como influência dos olhos. Acho que uma das razões que contribuiu para que ele fosse classificado como superstição é que no mundo todo existe muito folclore sobre o poder dos olhos, o poder do olhar. É verdade. Acredito que você pode influenciar as pessoas, ou animais, ou crianças, ou coisas olhando para elas, apenas olhando para elas. Tem aquele negócio de mal olhado, né? Mais uma vez, se existe algum mal olhado, se você consegue colocar alguma energia ruim em alguém, não é do olhar que vem, é da intenção. O olhar apenas captou aquilo que você está invejando ou está desejando mal. A intenção é que foi até lá. E não saiu dos olhos, tá? Olhos ruins. Porque os olhos têm a expressão da pessoa. O invejoso tem o olhar de invejoso. O ganancioso tem o olhar de ganancioso. O admirador tem o olhar de admirador. Mas isso é expressão, não é que saiu nada do olhar dele. Saiu da emoção dele. Talvez essa emoção, na forma da intenção de prejudicar ou de agredir, saiu na forma de, vou chamar de uma energia que saiu do seu cérebro, não saiu pelo olho. Tá? Isso é o que eu penso, eu, José Roberto. Na Índia, acredito que se um homem santo ou uma mulher santa olhar para você, você recebe uma bênção desse olhar. Do darshan, porque darshan significa literalmente olhar. E, portanto, um efeito positivo no olhar. Isso aí seria o contrário do mal olhado. Mas no mundo todo, encontramos também muitas crenças populares que dizem que se uma pessoa olha para outra, ou para uma criança, ou para um animal com raiva, é o tal mal olhado, ou especialmente com inveja, é o tal mal olhado, o olhar dela terá um efeito prejudicial naquilo que foi olhado. Em inglês nós chamamos isso de evil eye, olho mau, olho gordo, e nós aqui chamamos de mal olhado. Tá? Em português, olha só, ele falou, em português se diz mal olhado, mal com L, tá? Mal olhado. E é um nome em quase todas as línguas para esse fenômeno, né? Olho mau, olho gordo, evil eye, né? Mal olhado, etc. Porque existe uma crença tão forte nisso, e porque ela é tão forte em toda a Europa e ainda forte em muitas partes da Europa e por todo o mundo árabe, na Índia, na África, aqui no Brasil, que ele não citou, aqui na América Latina, encontramos essa crença em praticamente todos os lugares, e eu acho que essa é uma das razões pelas quais os cientistas nunca quiseram lidar com o assunto, que acharam que é uma crendice disseminada pelo mundo, no mundo dos ignorantes. Bom, eles classificaram como superstição e rejeitaram totalmente. Acho que a criação de tabus e rejeição de áreas inteiras de investigação é uma das maneiras de limitar o conhecimento científico. O que quero dizer agora é que esse fenômeno, se é verdadeiro, tem muita coisa a nos dizer sobre a natureza da mente. Sugere que nossa mente realmente se estende para influenciar aquilo que estamos olhando. Mais uma vez, eu digo que entendo isso como intenção e não como olhar. É a mente. A mente se estende para influenciar aquilo que estamos olhando. Então, saiu da mente. Mas onde está a mente? Está dentro da cabeça? Não, né? Mas não saiu do olho. Nós estamos olhando. A intenção lá dentro da mente confabulou algo que, se é verdade que chegou lá fora, como que chegou, né? Se a nossa mente pode influenciar outras pessoas ou coisas à distância, isso é uma coisa muito, muito importante a ser levada em consideração, porque mostra que a mente pode ter efeitos não locais. Essa é a tese dele.
Será então que as pessoas realmente sabem quando estão olhando pelas costas? Será realmente que as pessoas sabem quando estão sendo olhadas pelas costas? É possível elaborarmos experimentos extremamente simples para testar essa ideia. Em meu livro, no livro do Sheldrake, Seven Experiments That Could Change the World, um dos meus experimentos está voltado para esse fenômeno, a sensação de estar sendo olhado pelas costas. Meu objetivo no livro era pensar sobre experimentos radicais que pudessem mudar a nossa visão da realidade e que pudessem ser realizados com um orçamento de $20 ou menos, porque, a não ser pela oferta maravilhosa que tivemos essa manhã na Fundação Bial, ele falando lá da época e do tempo e no momento em que ele fez a palestra, normalmente não é possível conseguir fundos para pesquisas científicas radicais. Normalmente as instituições iriam falar para ele, mas você vai testar isso aí é crendice, isso é bobagem e tal. Bom, vamos lá. Portanto, a forma de lidar com essa situação é realizar experimentos tão baratos que não necessitem de doações e que ninguém se incomode. Muito bem. E o experimento para testar a sensação de estar sendo olhado fixamente é praticamente grátis. Esse, na verdade, é de graça. É algo que todos nessa sala podem fazer e tem as mais profundas consequências. Eu não sei como é que ele realizaria isso, mas ele teria que ter um público desavisado e um público avisado para intencionalmente olhar alguém pelas costas. Porque o desavisado não poderia estar, obviamente não estaria preparado. Aí, se ele relatasse a percepção de que alguém estava olhando, isso seria parte da pesquisa. Se você coloca alguém lá na frente e falou, alguém vai te olhar aí atrás, você já fica condicionado. Então, eu acredito que tenha sido feito de outra forma. Então, esse experimento para testar a sensação de estar sendo olhado fixamente é praticamente grátis. Esse, na verdade, é de graça. É algo que todos nessa sala podem fazer e tem as mais profundas consequências. Já foi realizado em grande escala, os resultados foram extraordinariamente positivos e significativos. É um experimento que pode ser facilmente repetido. Eu o descreverei para vocês rapidamente. Nesse experimento básico, as pessoas trabalham em pares. Uma pessoa senta de costa para outra, as duas usam uma venda. Eu uso essas vendas da Virgin Atlantic Airways, que é de viagem, né? Uma forma conveniente de venda. A outra pessoa senta atrás da primeira e em uma sequência aleatória, elas ou olham para a nuca da outra ou não. Há uma série de 20 tentativas. Para indicar o começo de uma tentativa, elas dão um sinal, que é feito com um clique mecânico para evitar que sejam dadas deixas, né? Pistas, né? Ou uso essas coisas de plástico que eu tiro de cabides que vêm das lojas de roupa Marks & Spencer, e eles indicam o começo de um teste. Tá. A pessoa que está sentada ali tem de adivinhar se está ou não sendo olhada. Nos testes de olhar, a pessoa olha fixamente para a nuca da outra, e nos testes de não olhar, olha para outro lado ou pensa em outra coisa. Esses experimentos muito simples são os testes básicos que eu tenho realizado. Mais tarde falarei sobre versões mais sofisticadas, mas esses experimentos dão resultados incrivelmente consistentes. Tá? Não vi, não presenciei, não sei se a descrição foi razoável para que todos entendessem. Vamos levar em consideração que ele fez e se convenceu. Vocês podem ver aqui os resultados dos percentuais de suposições corretas em alguns experimentos. Esses foram os primeiros experimentos que fiz com grupos adultos em oficinas e seminários. Os resultados gerais, 50% é um nível de probabilidade e normalmente 55% das suposições estavam corretas e 45% erradas. Não é um efeito muito grande, mas algumas pessoas são muito mais sensíveis do que outras. Esse é um efeito médio em grandes grupos de sujeitos não relacionados, com observadores também não selecionados, porque algumas pessoas olham melhor que as outras, têm um olhar mais intenso, eu diria mais intenção. Mas aqui vocês veem uma marca muito característica desse efeito. Nos testes de olhar, os sucessos eram de 60% e nos testes de não olhar é mais ou menos no nível da probabilidade. Esses experimentos foram repetidos em uma série de escalas na Alemanha e na América, realizados por professores sob minha orientação.
Nesse caso, vocês veem exatamente o mesmo padrão, outra vez, só que o efeito é maior. As crianças são mais sensíveis a esse teste do que os adultos, e agora faça esses experimentos principalmente com crianças, porque elas são melhores. Aqui, vocês veem uma vez mais que o efeito do olhar nos testes é grande e que não há nenhum efeito nos testes de não olhar. Os totais são a média dos dois. A princípio, quando pensamos nisso, fiquei intrigado, mas faz sentido. Se realmente existe uma sensação de ser olhado, é de se esperar que a sensação funcione quando a pessoa está sendo olhada. Nos testes de não olhar, nos testes de controle, você está pedindo ao participante que descubra a ausência de uma sensação. Olha, a ausência é ausência, ela não é detectada, porque é ausência. Então, na vida real, normalmente não temos a prática de descobrir quando não estão nos olhando. Claro, porque essas intenções não estão vibrando ali no nosso meio. Essa é uma situação completamente artificial e realista. Procure ver se você não está sendo observado. Não tem como. Procure ver se você está sendo observado. Aí sim, se você detectar, porque aí existe a intenção. Existe a materialidade da intenção. A ausência da intenção não provê nenhuma materialidade. Bom, esse padrão, que é uma marca característica desses resultados experimentais, é interessante de outro ponto de vista, porque também atua como um controle interno contra fraudes ou pistas sutis. Se os alunos estivessem trapaceando, falando baixinho uns com os outros ou fazendo sinais, seria de se esperar que melhorasse sua contagem no caso do olhar e também no caso do não olhar, e não se poderia esperar um efeito seletivo indicando que eles só teriam trapaceado no teste do olhar e, de alguma forma, fosse lá qual fosse o sinal, as pessoas não reconheceriam a ausência nos testes de não olhar. Isso não seria coerente nem com a trapaça, nem com as deixas ou as pistas sutis. Ora, esses experimentos já foram feitos em uma escala gigantesca e eu sintetizei os resultados cumulativos. Até agora, um total de cerca de 18 mil suposições. Aqui estão os testes de não olhar e esses são os totais de suposições corretas e incorretas. Então, muito bem. Essa aqui é uma outra maneira de fazer a contagem de resultados. Aliás, estatisticamente, essa é a melhor. Ela me foi sugerida por um cético, um professor chamado Nicholas Humphrey, um dos mais importantes estudiosos do assunto, mas como ele também é meu amigo, nós muitas vezes discutimos esses resultados. Ele sugeriu que a melhor maneira de fazer a contagem seria a seguinte: pegar cada um dos participantes que faz 20 testes, descobrir quantos participantes obtêm 11 ou mais suposições corretas, pessoas que acertam mais vezes do que erram, quantos participantes obtêm 9 ou menos corretas, pessoas que erram mais do que acertam, e ignorar as pessoas que obtêm exatamente meio a meio. Quando examinamos os testes desta maneira, os participantes que acertaram mais do que erraram, por comparação aos que erraram mais do que acertaram, são os dos testes de olhar. A significância estatística desse efeito é de 1 em 10 elevado a 37, que representa uma probabilidade de trilhões e trilhões contra 1. São efeitos incrivelmente significativos. No caso dos testes de não olhar, a significância foi nula. São sistemas de regulação de cálculo. Então, nesse caso, temos uma enorme significância e no outro, nenhuma significância. Essa é uma diferença dramática. E nesses resultados aqui, que é claro, são a combinação dos outros dois, o efeito geral é a significância. É 10 ao quadrado para 1, contra a possibilidade de causalidade. Portanto, aqui temos um método experimental que é extremamente fácil de ser repetido, que não custa nada, que pode ser feito nas salas de aula dos colégios ou das universidades e já estão sendo realizados em escolas de todo o sistema escolar do estado de Connecticut, na América, e na Grã-Bretanha, em escolas do norte da Inglaterra, com uma aula prática padrão para as crianças explorarem fenômenos que não estão no mapa psicológico comum. As crianças adoram fazer esses experimentos porque estão interessadas no fenômeno, todas elas já ouviram falar dele. Os professores também gostam porque as crianças têm um experimento que realmente querem fazer.
todo mundo gosta porque é de graça. E eu gosto porque obtenho os dados produzidos de graça, porque as pessoas me enviam os seus dados. Se alguns de vocês quiserem fazer esses experimentos com seus amigos ou alunos, pode baixar o procedimento completo, inclusive as folhas para contagem de pontos ponderadas do meu site na internet, e eu gostaria de encorajá-los a tentar fazer esse experimento, que é um procedimento que poderia ser repetido. Isso aí dentro de uma palestra tem outro significado, não vou ficar lendo isso. É claro que para obter resultados estatísticos são necessárias amostragens grandes. O resultado não seria estatisticamente significativo com apenas 10 ou 20 pessoas fazendo o teste uma única vez. Seria preciso um pouco mais do que isso, mas se alguém aqui fizer o experimento, por favor, me mande os resultados. Parará. Bom, então recebi muitos comentários de céticos sobre isso, e um desses comentários é um argumento sutil, que diz que se as pessoas estão na mesma sala, poderia haver mudanças na respiração, pequenos sons, etc. Teria que ser excluído isso aí. Portanto, para testar essa possibilidade, fizemos os últimos experimentos através de janelas. Colocamos as crianças em uma sala de aula e as outras crianças sentadas na outra direção a uns 100 metros de distância, usando pequenas máscaras. Portanto, não há possibilidade que elas possam ouvir ou ver as crianças na sala de aula ou sentir o cheiro delas, e esses efeitos funcionam através de janelas, funcionam através de espelhos e até mesmo através das TVs, do circuito fechado. Esses experimentos já foram realizados em um número de universidades através da televisão de circuito fechado. Em vez de perguntar se as pessoas estão sendo olhadas ou não, monitora-se a resistência de sua pele automaticamente. E há mudanças na resistência da pele quando as pessoas estão sendo olhadas de uma tela de TV por alguém numa outra sala. Interessante isso. O interessante é que na vida real há muito conhecimento sobre esse efeito. Entrevistei alguns detetives particulares, pessoal de vigilância de polícia, pelotões de antiterrorismo da Irlanda do Norte e outras pessoas cujo negócio é olhar para outras pessoas, observá-las, né? A maioria das pessoas fica constrangida de olhar fixamente para outra pessoa durante muito tempo, mas há pessoas cujo trabalho é fazer exatamente isso o dia todo e, é claro, elas têm muito mais experiência que a maioria. A maior parte dessas pessoas, que são observadores profissionais dos demais, estão muito conscientes desse fenômeno que ele está relatando. E alguns daqueles que operam sistemas de segurança em shoppings, edifícios, aeroportos, hospitais, também estão muito conscientes desse efeito. E uma das principais lojas do departamento de Londres, os detetives da loja disseram que podiam olhar as pessoas na loja através de uma TV, e quando viam alguém roubando um gatuno, muitas vezes perceberam que se olhassem para essa pessoa muito intensamente, ainda que pela tela da TV, a pessoa começava a olhar ao redor, procurando as câmeras escondidas, e depois devolvia o que tinha tirado à saída da loja. Um segurança em um hospital disse que onde isso dava mais certo era com a câmera oculta que cobria uma área onde as pessoas iam fumar. Embora não fosse permitido fumar no hospital, mas quando ele observava os fumantes através da televisão de circuito fechado, eles imediatamente começavam a parecer constrangidos e apagavam seus cigarros e saíam dali. Portanto, há muitas experiências práticas. No SAS britânico, que são as forças especiais usadas para tomar de assalto terroristas em embaixadas e lugares semelhantes, parte do treinamento ensina que se você está se aproximando cuidadosamente de uma pessoa por trás para esfaqueá-la nas costas, você não deve olhar fixamente para as costas dela, porque é quase certo que se o fizer ela vai se virar e lhe fazer uma coisa horrível. Você vai se surpreender. E a primeira lição que um detetive particular aprende sobre seguir alguém é que você não olha para quem está seguindo, porque se você olhar, ela vai se virar e seu disfarce será descoberto. A pessoa o verá e você já não poderá mais segui-la. Portanto, não se deve olhá-los fixamente. Existe uma enorme quantidade de experiências práticas sobre esse fenômeno. Pessoas comuns já o vivenciaram. Existe muita experiência individual. Tenho coletado relatos que as pessoas fazem desse fenômeno, portanto, há uma grande quantidade de história natural, há uma forte evidência experimental e acho que existem, no reino humano também existe entre os animais. Comecei recentemente alguns experimentos nos quais examino pássaros e outros animais para ver se eles sabem que estão sendo olhados fixamente. Parece que sim.
Acabei de mencionar o procedimento que elaboramos para isso. Temos uma câmera de vídeo para uma situação real, que fica ligada continuamente observando pássaros, por exemplo. A seguir, um observador se esconde em algum lugar ou fica atrás de um espelho de duas faces ou de um vidro esfumaçado, e esse observador fica olhando os pássaros por 1 minuto e depois não olha por 1 minuto. Ele olha 1 minuto, depois fica sem olhar 1 minuto. Com isso, uma terceira pessoa neutra, você descobre se os pássaros ficaram mais agitados durante o período em que estavam sendo olhados do que quando não estavam sendo olhados. Que são 2 momentos propositivos, ou seja, em que tem a proposta de olhar e a firme proposta de não estar olhando, não furtivamente, não olhar definitivamente. Os resultados preliminares são os que ficam, né? Sugerem que eles ficam agitados sim. Animais parecem ser sensíveis ao olhar, e no momento em que você pensa nisso, você vê que os animais sabem que os outros animais estão olhando para eles. E se uma presa souber quando um predador está olhando para ela, isso teria um valor evidente sobre a sobrevivência dela, né? E isso é de importância fundamental no reino animal. Porém, provavelmente, porque as pressões da seleção seriam muito fortes para que eles desenvolvessem essa sensibilidade, é que realmente eles desenvolveram. Ela poderia estar presente por pelo menos 100 milhões de anos, ou talvez 200, sei lá, desde a evolução dos nossos olhos, ou dos olhos das espécies. Eu acho que o que a princípio parece uma curiosidade, um fenômeno secundário na vida humana, essa sensação de ser olhado pelos outros, pode ter uma importância biográfica, ou melhor, biológica, significativa. É claro, na evolução dos relacionamentos presa-predador, se as presas ficassem boas demais na arte de saber quando os predadores estavam olhando para ela, os predadores passariam fome. Portanto, é de se esperar que os predadores também desenvolvam meios de não se trair. Talvez eles possam atuar como os membros da SAS britânicos ou como detetives particulares, não olhando demasiadamente, fazendo cara de paisagem. Mas essa é uma área a qual não se dá atenção. A etologia animal, portanto, só podemos depender de relatos de naturalistas. Mas aqui há uma enorme área da biologia, da história natural, da psicologia que não foi explorada cientificamente e que poderia ser explorada sem grandes gastos e que tem imensas consequências para a nossa compreensão da natureza da mente. Eu acho, Sheldrake, que essas áreas são a conexão entre a pessoa que está olhando e aquilo que está sendo olhado. O que ocorre através daquilo que poderíamos chamar de campo perceptual e no meu caso, eu penso neles como sendo campos mórficos ou morfogenéticos que nós já definimos. E são um aspecto da minha hipótese geral sobre campos mórficos, campos que conectam coisas que formam um todo. O observador e o observado, como os físicos muitas vezes nos dizem, estão conectados um ao outro. Na física já não há heresia de dizer que o observador e o observado têm uma conexão entre eles. Na biologia, é claro, isso ainda é herético. Mas é claro também, isso é realmente senso comum, né? As pessoas têm essa sensação. E esses experimentos ajudam bastante a trazer fenômenos para a biologia oficial. E penso, portanto, que a ideia da mente, da percepção, precisa ir mais além da noção de que tudo se passa dentro da nossa cabeça. Ele está defendendo, então, que isso se estabelece num campo. Essa intenção passa pelo campo e chega de observador a observado. E precisamos ver o processo como um processo muito mais amplo. Bem, esse é o meu primeiro argumento. A primeira noção que aponta para a ideia da mente ampliada ou da consciência estendida. E esse é o primeiro relato. Tá? Existe uma parte 2 que nós vamos fazer depois. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.